Abri a câmera errada. Mas Obrigada pela participação de vocês. Vamos iniciar nosso momento de live de quinta-feira. Sejam bem-vindos novamente, vocês que estão aqui com a gente. E hoje, igual eu estava falando, nosso tema é super importante, que é sobre reforma tributária. E o que ela tem a ver, o que vai influenciar na nossa relação com os clientes, com fornecedores, e o que a gente precisa estar atento nesse processo de transição, que a gente sabe que daqui a 14 meses a reforma tributária vai estar, vamos dizer assim, começando a valer. E nesse sentido, para quem não está familiarizado ainda com esse termo, o que seria essa reforma tributária? Ela foi aprovada no sentido de simplificar o sistema de impostos aqui no Brasil. Mas nisso, a gente precisa estudar quais são os impactos de maneira preventiva. A gente já está fazendo esse trabalho, né? Quais impactos que vai trazer nessa relação com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. E é sobre isso que a gente vai estar conversando. E aí, pessoal, como é que tá todo mundo? Todo mundo se preparando aí para a nossa reforma tributária. Essa reforma ela vai trazer muitas mudanças, né, nas relações que você vai ter com seus clientes e com seus fornecedores. A Dani introduziu aí para a gente, né, muito bem. A gente vai precisar fazer algumas adequações do nosso negócio. Então, você vai precisar mudar a forma como você vai lidar com o seu cliente, a forma como você vai lidar com o seu fornecedor, e por isso que a gente trouxe esse assunto, porque apesar de faltar aí 14 meses, né, para poder estar completamente já no processo dessa mudança, já começar a vir essas guias, esses pagamentos, a preparação já começa agora. Você que a reforma já foi aprovada, já temos aí alguns procedimentos para ser seguido, nós da contabilidade, nós já estamos fazendo essa atualização da forma de trabalho, nós já estamos estudando, né, essas novas regras que vêm surgindo. E a intenção da reforma é justamente essa, tentar simplificar a forma como os impostos são apurados, a forma como eles são apresentados para o consumidor, para poder trazer essa clareza de como vai ser feito esses pagamentos, de como vai ser feita essas compras, né? Então, tudo isso a gente está trazendo hoje para vocês, esses impactos iniciais que já vão começar a ser sentidos, e o que você vai precisar aí para fazer essa adequação, né? Nesse sentido, eu pulei pertinho da apresentação, mas para quem está acompanhando e também quem vai assistir depois, normalmente a gente está deixando gravado. Meu nome é Daniele, sou sócia aqui no escritório Cardoso Dias Contabilidade, juntamente com a Franciele, né, que está aqui com a gente hoje. E essa intenção de trazer esses temas nas lives é para atualizar tanto vocês, que são nossos clientes, e também para ver em termos práticos, né, Fran? O que isso vai mudar no meu dia a dia com o meu fornecedor? Vai alterar custo? O que as empresas precisam ficar atentas de maneira prática, objetiva, que vai mudar na minha vida? O que eu preciso já começar a ajustar para que na hora que chegar a reforma eu não seja pega de surpresa? E a gente sabe que vai ter muito, é mal do brasileiro, né? Deixar para a última hora. 14 meses, por que eu vou me preocupar com isso agora? Mas justamente porque a gente está trabalhando o planejamento para que tenha um impacto menor na sua empresa. E para isso a gente tem as estratégias, umas dicas aí para vocês. Então, o primeiro passo, pessoal, já que tentar entender, né, se vocês já têm começar a se atualizar, porque você vai ter que ser o interessado maior. Então, você vai precisar começar a se atualizar na questão dos contratos com seus fornecedores. Então, os seus fornecedores já podem estar iniciando esse processo de rever preços, que é um processo que você vai precisar fazer também. Então, já inicia conversando com esses fornecedores, que a partir de agora vai ser mais interessante, alguns segmentos. Assim, vamos pensar primeiro como é a regra, né? A regra é você comprar com nota e vender sem nota, mas a gente sabe que muitas realidades aí de várias empresas é que não há compra com nota.
Então, essa reforma tributária vai passar a ser mais interessante você fazer essa compra com nota, a adquirir esses serviços com nota, porque você vai começar a ter créditos de imposto. Então, esses créditos, eles vão te ajudar na hora que você vender ou prestar o seu serviço a reduzir também o valor do imposto que você vai pagar. Algumas modalidades que elas não estão hoje, né, nessa parte tributária, podendo aproveitar esse tipo de crédito, vai passar a poder fazer. Então, muitas empresas vão sentir essa vantagem. O microempreendedor, a empresa de pequeno porte, ela vai começar a ter essas possibilidades de lidar com o crédito de entrada e de saída. Então, isso vai começar onde? Vai começar na sua compra, vai começar na hora de você adquirir um serviço. Então, o primeiro passo é você rever essas relações, né? Fortalecer relações com fornecedores estratégicos, aqueles fornecedores que ele talvez não seja estratégico para você e que essa própria reforma vai acabar engolindo a forma como ele trabalha, você também, talvez você não vai conseguir mais lidar com ele, talvez você não vai conseguir mais trabalhar com ele, porque é justamente desse aproveitamento do crédito. Outra coisa também é que você, tanto que dentro dessa transição, a gente vai ter tantas mudanças, então nessa transição você vai precisar também elaborar um plano com o seu fornecedor. Olha, hoje é assim, depois que finalizar a reforma a gente vai precisar trabalhar assim, mas durante a reforma, durante esse período de implantação, é importante também vocês tratarem de estratégias que vai ser benéfica tanto para você quanto para ele. Porque talvez você abrir mão de um fornecedor estratégico não vai ser vantajoso aí na sua rotina, né? E todo um processo de reeducação, na verdade, né? De repente, comprar sem nota já não vai ser mais vantajoso para sua empresa, né, Fran? E também essa questão de você já ir adaptando, né? Comprar tudo com nota e vender com nota, que é o que a legislação prevê, de maneira legal, isso, né? Você já vai estruturando a sua empresa, até fortalecendo o seu caixa, porque isso vai trazer o impacto, que é o que a gente vai falar. Como que isso vai impactar no meu relacionamento direto com o cliente? Porque eu não posso deixar de ser competitivo. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir abraçar essa carga tributária sem poder repassar para o meu consumidor final. Essa estratégia que a gente já começa a fazer o planejamento, é importante, se não tem, né, o seu financeiro estruturado, já estruturar e fazer essas simulações e adaptando essas transições. Que aí, nesse sentido, se você tiver até outra dica, falando como que a gente poderia repassar isso para o consumidor final, que é nessa questão do relacionamento, que ele fala assim, eu não vou comprar mais de você, então eu vou continuar comprando de fulano de tal. Então, assim, a primeira, esse passo de reforçar as relações, esse passo de começar a treinar o seu cliente, ele é justamente o passo-chave. É o alicerce, ele é a base onde você vai construir toda a sua estratégia. Porque você vai precisar de estratégia nova. Da forma como o sistema funcionou até hoje, ele não vai se sustentar para frente. Então, esse primeiro passo de conseguir já começar a conversar com o seu cliente, já começar a estudar o seu cliente, olha, o que eu estou te trazendo, por que você compra de mim, não de outro, por que você contrata o meu serviço e não de outro, para poder começar a fortalecer essas relações e trazer esse pensamento, né? Não, então se eu faço isso, dentro da minha rotina aqui, na minha organização interna, o que eu estou fazendo que vai me contribuir permanecer desse jeito aqui na minha relação com o meu cliente, que aí vai me trazer essa vantagem na hora que a reforma estiver completamente implantada. Então, esse passo também de conseguir aumentar o vínculo com o seu cliente, aumentar o vínculo com o seu fornecedor, vai ser primordial para que você continue e sobreviva depois que a reforma finalizar. Porque é como a Dani falou, né, Dani? Se você não tiver esse planejamento financeiro já bem estruturado e rodando dentro do seu negócio, você não vai saber se você vai ter caixa ou não para poder suportar esse período de transição. Porque até quando a coisa começar a ficar boa, tem que passar pelo ruim primeiro.
primeiro, que é essa questão justamente da reforma que nós trouxemos até um vídeo essa semana. Você tem aqueles transtornos, você tem aquela bagunça, você tem a poeira quando você está mexendo numa reforma de casa, de escritório, de algum cômodo aí na sua casa. Você tem todo aquele transtorno, por mais que você se planeje, às vezes você vai ter um gasto maior com uma coisa ou outra. Se você não tiver bons profissionais, na hora que finalizar a reforma vai ficar alguma coisa pendente. Então, é importante você pensar nesse momento o que eu tenho hoje, que eu vou precisar melhorar. Então, se eu não tenho ciência dos meus números, vamos implantar um financeiro na empresa, vamos contratar a Cardoso Dias para fazer essa terceirização também, né? Então, se eu não tenho esse planejamento, eu vou começar por aí, organizar o meu financeiro para eu ter ciência dos meus números, já ativar a minha contabilidade para poder me trazer algumas simulações de como vai ficar essa tributação e já fazer esse estudo, né? O que eu vou fazer para o meu cliente para me manter competitivo, o que eu vou fazer aqui com o meu fornecedor também para que eu consiga manter essa competitividade, né? E aí, tendo esse plano traçado, né, você consegue passar por esse período de reforma, assim, da forma mais tranquila, sem muita turbulência, porque imprevisto sempre vai acontecer, mas se você estiver preparado, conseguir cercar os cenários, vai ser bem interessante para sua empresa e para o seu negócio. Isso, é tão interessante que você falou de bons profissionais, né? O serviço só muda. Aqui, quanto escritório de contabilidade falando, a gente já está se estruturando para essa mudança, até porque para nós temos que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se é uma obrigação, a gente vai fazer duas até finalizar esse processo, mas isso não vem ao caso, que o nosso foco aqui é te auxiliar na parte da visão do empresário. Se você consegue hoje olhar para dentro da sua empresa, eu estou trabalhando dessa forma, e aí? O que eu preciso melhorar? Então, a gente já deu dicas das compras com notas, de emitir notas de tudo, de organizar o financeiro. Primeiro passo. Mas a gente está falando de pessoas, então, ao mesmo tempo, é um processo de educação não só sua, primeiro de empresário, que precisa mudar essa mentalidade, que isso vai doer no seu bolso, mas também de toda a sua equipe. Então, vai ter que treinar aí todos os seus colaboradores, principalmente parte de vendas, parte financeira, nessa atenção quanto à tributação. Quanto à parte de estudar os cenários, é aí que entra nós na história. Podemos fazer essas simulações de como ficaria, porque vai precisar rever os seus contratos. Se você presta serviço para pessoa jurídica, se você vende para consumidor final, isso tudo vai ter diferenças em termos de tributação. De repente, esse regime tributário que você está hoje não vai ser tão vantajoso, aí vai ser mais barato migrar para um lucro real, para poder ver isso em termos de números. E para falar de números, a gente tem a parte contábil, que é a parte do planejamento contábil também, e a parte financeira. Então, tomar essas decisões baseadas nos números, que isso vai te garantir aí a sustentabilidade para vencer esse processo também. Vocês estão nos acompanhando. Desculpa. Alguém que já ouviu falar de reforma tributária, tem alguma dúvida? Pode ir interagindo com a gente também. É porque, assim, a comunicação, a transparência na comunicação, ela vai ser primordial para você conseguir trazer essa mudança na sua rotina aí. Porque se você não se comunica muito bem, não traz a clareza para o seu cliente, ele vai achar, eu precisei subir meu preço porque eu entendi que a minha precificação precisa ser diferente, eu precisei ajustar algumas realidades aqui dentro do meu negócio, mas aí quando o meu cliente vem comprar de mim, vem adquirir o meu serviço, eu não explico para ele, olha, esse momento aqui a gente já fez os nossos ajustes, nós já estamos aqui antenados, né? Talvez seu cliente realmente, ele não precisa saber de toda a estratégia do seu negócio, porque é uma estratégia interna, questão de concorrência também, né? Mas o mais transparente que você conseguir ser com o seu cliente nessa parte de, olha, agora eu preciso mudar esse tipo, eu te atendia dessa forma, eu vou precisar te atender assim, eu te entregava dessa forma, agora eu vou precisar te entregar assim. Então, nesse período de transição, a transparência vai ser a sua melhor ferramenta. Enquanto você for transparente, tanto com seus clientes quanto com seus fornecedores, você vai conseguir trazer, né, esses aliados para junto de você, né? Então, coloca, assim, uma meta
para você fazer todos os meses, toda semana, para poder entender, olha, essa semana aqui vamos treinar um funcionário, porque hoje nem na função que já é para ele fazer hoje, nem o tipo do atendimento que já é para ele fazer hoje, ele não faz. Então já começa, a gente tem uma característica muito grande, Dani, a gente sempre percebe, né, que o pessoal fala, não, às vezes está muito atolado de despesa, muito atolado de dívida. Vou zerar isso daqui e vou começar um novo. E na vida no dia a dia do empresário, a gente sabe, né, Dani, que muitas vezes não vai dar tempo de você zerar uma coisa. Ah, isso aqui tem que ficar redondinho antes de eu começar a fazer isso aqui. Então, talvez você não vai conseguir deixar redondinho aqui. Ah, vou deixar redondinho dessa forma aqui, que na hora que vier a reforma, eu mudo. Não, gente, a reforma já está acontecendo, ela já está ocorrendo, entendeu? Então não é uma coisa que vai vir no futuro, não é uma coisa que ainda vai acontecer, ela já está acontecendo. É aquele trocar o pneu do carro enquanto ele anda, né? A gente sempre traz isso. Quer trazer, começar assim, olha, o que é que eu preciso ajustar? Não, então já vamos fazer assim, já vamos fazer desse jeito, que aí enquanto você caminha, que você vai ver os resultados acontecendo, você vai ver os seus planejamentos se desenvolvendo, porque às vezes você pensa de um jeito, mas na hora que coloca no dia a dia, né, Dani? Não vem, não é do mesmo jeito que você tinha planejado. Talvez é melhor, talvez não funcione, né? Isso. E não tem, no sentido empresarial falando, não tem coisa melhor para nos basear do que os números. Você tem toda essa parte relacional, que é o que a gente trouxe de foco hoje para a nossa live, que é manter esse relacionamento com o seu cliente, com o seu fornecedor, isso vai fortalecer. Ao mesmo tempo, você precisa colocar na ponta da caneta, porque entre comprar de um fornecedor que está me cobrando X mais caro, entre outro, mas e aí, um emite nota, o outro não emite. O que isso vai impactar na minha empresa? É essa reflexão que vocês precisam tomar consciente. Por mais que já tenha anos trabalhando com esse fornecedor, mas se ele não está disposto a se adequar, de repente não vai ser vantajoso para a sua empresa continuar com ele. Então, quem vai te falar isso é os números. Eu vou pagar tanto de imposto nisso, e se eu comprar dessa forma aqui, eu vou pagar tanto a menos. Então, é essa reflexão que a gente precisa estar sempre trazendo à tona. E em termos de simulações, mas como que eu vou fazer isso? É igual eu falei, conte com a sua contabilidade, conte com a consultoria tributária, no caso, né, para te auxiliar. É porque o quanto mais próximo você tiver do seu contador, porque a gente até explica para os nossos clientes, a gente prefere que vocês perguntem para a gente, exija muito da gente. Olha, vamos fazer assim, o que você acha de fazer assado? Porque a gente tem a nossa obrigação é entender disso para conseguir te auxiliar da melhor forma. Então, se você não conversa com o seu contador, ele não vai saber, se você não passa as informações para ele também, ele não vai saber como ele vai conseguir te auxiliar aí. Então, aumente também a relação entre a sua contabilidade e a sua empresa, porque às vezes chegam clientes aqui pra gente, na nossa realidade, que nem a contabilidade não está sendo feita. Então, a pessoa vai lá, recebe todos os meses a guia do imposto, mas não tem ali uma clareza de contabilmente como como a minha empresa, qual a saúde da minha empresa. Então, aquele balanço que você leva para o banco todos os anos, talvez é um balanço furado, que não retrata tanto a realidade assim. Às vezes, aquele documento que você precisa para poder conseguir um fornecedor, conseguir um cliente, você não tem da forma correta, mas justamente por essa falta de organização mesmo, né? Então, assim, Vou ler a pergunta aqui para você, Fran, até para quem está ouvindo, né? Em termos práticos da alteração, um exemplo prático das alterações que virão com a reforma seria no recolhimento de quais impostos? O cálculo de FAO, por exemplo, vai sofrer mudanças? A gente tem alguns tributos que eles já são distribuídos, né? Dependendo da forma como a sua empresa trabalha, se ela é do Simples Nacional, se ela é do lucro real, lucro presumido, cada um tem uma guia e no Simples é uma guia única. Então, a primeira mudança que vai ter é que vai ter uma reunião de tributos. Então, tributos federais vai ser uma guia
é o CBS, e outros tributos vai ser outra guia, que é o IBS. Né? Então, a gente tem essa divisão já. Então, ao invés de eu pagar 5 guias, ou dentro do Simples Nacional pagar uma guia só, eu vou estar pagando 2 guias. E aí, é onde que está o problema da mudança, né? Na parte federal já está resolvido, tanto que é ela que vai entrar primeiro nessas etapas, né? Então, a gente já vai começar a ter essa diferenciação de contribuição social, de imposto de renda, né, de PIS, de COFINS, ela já vai ter essa reunião dentro dessa guia. Agora, a parte estadual e municipal é onde que o filho chora e a mãe não vê, porque os estados e os municípios, eles precisam entrar em acordo sobre essa guia, porque ainda tem uma possibilidade de dividir esse ainda entre separar o estado do município, não deixar tudo dentro de uma guia só. Justamente porque são muitos estados, muitos municípios, muitos acordos que precisam acontecer, né? Por exemplo, hoje o DIFAL, ele, por enquanto, não tem nenhuma previsão de mudança, né? Então, ele já tem as realidades dele, a gente já houve uma mudança esse ano passado, né, de valores, de alíquotas, por isso o pessoal subiu as alíquotas dos estados, né, até para conseguir não perder tanto a arrecadação na hora que a gente começar a cobrar o ICMS dentro da guia do IBS, né? Então, tem toda essa estratégia que os estados já começaram a implantar. Então, subiu a alíquota, começou a cobrar DIFAL na compra do Simples Nacional, o DIFAL na venda permanece a mesma coisa, né? Não teve mudança. Então, toda essa realidade na parte estadual, ele ainda não tem não tem o martelo batido. Então, por enquanto, permanece da mesma forma. Né? Enquanto na parte federal, a gente já vai começar a sofrer essas mudanças. Já vai começar a sofrer mudança de interpretação, né? Porque um dos motivos da reforma tributária também é tentar melhorar essa interpretação. Então, um produto que é tributado de um jeito em um estado, tributado de um jeito dentro de uma empresa, e dentro de outra já não é tributado daquele jeito. Então, a intenção também é conseguir simplificar o entendimento de como o produto vai se comportar naquele tributo. Então, até por isso que os estados, eles precisam entrar nesse acordo, porque hoje a gente regulamenta o ICMS, regulamenta o DIFAL através dos convênios. Então, às vezes, eu tenho uma empresa em um estado, eu pago DIFAL, no outro estado eu não vou pagar, porque aquele estado já tem um convênio com o outro. Então, aqui uma alíquota do ICMS, o Sudeste tem uma alíquota diferente quando se trata do DIFAL, né? O Sul também está diferente quando se trata do DIFAL. Então, assim, tem toda essa realidade para a gente ajustar ainda, que os estados e os municípios não entraram nesse acordo. Por isso que, por enquanto, vamos seguir do jeito que já existe, né? E essa parte federal vai ser a primeira. Porque a federal já está decidida, o martelo já está batido. Agora, a estadual e municipal depende muito de lobby político, né? Mas, por enquanto, já tem essa separação entre os tributos federais, o estadual e o municipal, só que a regulamentação, né? Os decretos que vão falar assim, olha, você vai recolher desse jeito, esse produto vai ser assim, né? Os convênios que vão precisar ser formados, porque hoje já existe vários convênios entre um estado e outro, vão precisar passar por essa revisão, né? A reforma, ela não é rápida, não vai ser rápida, tanto que aí a previsão é começar a cobrar 2026, mas finalizar todo esse processo de ajustar a legislação é 2030. Né? Mas assim, aquele negócio, a gente pensa que vai ser rápido, né? Que vai demorar ainda, nossa, 2030, a gente nem 2025, mas 2030 tá aí, 2026 tá aí, né? Esse ano já tá acabando, falta um mês, 2 meses e meio aí para o ano acabar, então passa rápido. Se você não preparar a sua empresa financeiramente, e se você já não tiver iniciando esse processo de, olha, eu queria simular aqui quanto que eu vou pagar de imposto de renda e contribuição social, que é os tributos federais mais pesados, né? Imposto de renda e contribuição social. Vou ali, e aí você precisa
ter esse alinhamento. Olha, dentro da reforma tributária, quando tiver finalizado, você vai estar pagando tanto. Porque cada caso é um caso, cada empresa. Eu tenho esse CNPJ, eu tenho essa atividade, você tem um CNPJ, você tem a mesma atividade que eu, mas a minha realidade interna, com funcionário, com marketing, com estrutura física, né? É uma e a sua é outra. Tanto é por isso que esse alinhamento com a contabilidade, ela vai ser importante. Olha, dentro da minha realidade aqui, dentro do meu faturamento, dos meus gastos, quanto que eu vou pagar de FAO dentro da reforma? Quanto que eu vou pagar de ICMS dentro da reforma? Né? Porque, assim, os tributos, eles se uniram, mas a gente ainda vai ter ali as nomenclaturas, né? Enquanto a legislação não finalizar toda a mudança dela. Aí essas interpretações que a gente precisa sempre estar acompanhando de perto, porque um mês vai chegar aqui, vou chegar uma guia de CBS, uma guia de IBS e uma guia de Simples Nacional. Aí, mas 3 guias para eu pagar, entendeu? Essa realidade, vai ter 3 guias? Não vai ter 3 guias? Essa daí, cada um vai ser analisado, né? Porque aí vai... a intenção vou migrar um percentual daqui para cá, do ponto A para o ponto B, até essa daqui sumir e essa daqui prevalecer, entendeu? Então, estou migrando devagarzinho de um canto para o outro, fazendo essa separação de um canto para o outro, para justamente depois, na hora que finalizar tudo, eu pagar só por aqui, entendeu? Eu espero ter contribuído aí com a Denise. Qualquer coisa também pode. Se tiver ficado mais alguma coisa, pode mandar, viu, gente? É uma sopa de letrinhas de impostos e, no final da conta, para a gente que é empresário, o que vai mudar na nossa vida? É ficar atento aos valores. Porque, de acordo com o regime tributário da minha empresa, quais são as vantagens de comprar de tal fornecedor? A gente já comentou no início, né? Não vai ser mais vantajoso você comprar aí sem nota. Tem que estudar as questões dos créditos que vai ser gerado. Então, isso tudo vai impactar no seu negócio em termos de caixa. Você vai precisar ter um capital de giro para aguentar essa transição. E, ao mesmo tempo, na sua precificação, né? Que vai ter que rever também seus contratos e a precificação dos seus produtos. No treinamento que a gente participa, a gente tem uma mentoria, né, que a gente tem contato, assim, com diversos colegas do Brasil inteiro. Nós tivemos a oportunidade de ter aulas com a pessoa que ajudou a fazer a legislação da reforma tributária. A live caiu, mas estamos aqui. Tentaram nos derrubar. Isso aí. Mas a gente persiste, gente. Deixa eu ver aqui. Vou continuar o raciocínio aqui. Tem um raciocínio, né? Foi bem interrompido, mas a gente dá continuidade, então. Nesse treinamento que a gente faz, essa mentoria, né, que a gente participa, nós temos contato com a pessoa que realmente foi ali, fez a redação da legislação, né? Então, ele trouxe essas informações mesmo da reforma, ele tratou isso pra gente, ele palestrou lá pra gente, né? Então, ele explicou qual é o entendimento do legislador, qual é o entendimento de quem estava fazendo o texto, né? Então, dentro dessa realidade, ele até... perdi um pouco o fio da meada, então desculpa aí se o raciocínio estiver mais lento um pouco. Mas ele trouxe esse entendimento de como a gente precisa já agora ter esse olhar para dentro da minha operação. Porque o que se cogita, né? Hoje nós temos alguns regimes tributários. Então, nós temos o lucro real, nós temos o lucro presumido, o Simples Nacional. O MEI, ele está dentro do Simples Nacional, né? Então, assim, o estudo que foi feito para essa reforma foi para entender como que vai impactar nesses tipos de regime. Então, o que está se cogitando dentro desse cenário que foi estudado, né? Uma coisa é a gente estudar o cenário, outra coisa na hora que esse cenário passa a funcionar. Então, dentro desse cenário que foi apresentado,
talvez aí quem estiver no lucro presumido já não vai ser mais interessante estar. E quem está dentro do Simples Nacional vai passar a ter algumas vantagens, porque dependendo da modalidade que você escolher dentro do Simples Nacional, você vai conseguir fornecer créditos. Algumas empresas, dependendo da atividade, elas já conseguem fazer isso, né? Mas outras empresas vão passar a conseguir também oferecer o crédito para o cliente. E também vão conseguir aproveitar o crédito do imposto. Então, o que é o crédito? Né? Tem muita gente que às vezes não vai entender, né, Dani? Como que funciona o crédito? Eu vou ali, compro um produto, ou contrato um serviço, e quando eu estou contratando, esse valor já está ali embutido no meu preço final. Né? Então, ou ele está embutido, ou ele está retido lá de alguma forma. Então, eu paguei esse imposto na hora que eu estou comprando. E eu vou vender esse produto ou vou prestar esse serviço, né? Então, na hora que eu vender ou prestar um serviço, eu também vou ter que pagar um imposto, né? E geralmente é sobre um valor maior, porque ninguém vai prestar um serviço ou vender um produto. Comprei um produto ali, uma garrafa de R$ 100, vou vender ela a R$ 100, vou vender ela a 150, vou vender ela a 200, vou jogar o custo da minha operação, a margem de lucro e tudo mais, né? Quando eu for pagar, então a minha base de cálculo ela é diferente, ela é maior. E quando eu tenho a possibilidade de aproveitamento de crédito, aquilo ali que eu paguei na compra, o imposto que eu paguei na compra, vamos supor, nesse exemplo aqui, eu paguei R$ 20 de imposto na compra, aí aqueles R$ 30 que eu vou ter que pagar na venda, eu não vou pagar os 30, eu vou pagar só R$ 10, porque eu pego o meu imposto da compra e diminuo o meu imposto da venda. Né? Então, essa é a lógica do crédito. Então, hoje, quem é do Simples Nacional, quem é do lucro presumido, está pagando aqui os R$ 30. Independente do que compra aqui, se compra com nota, se compra sem nota, está aqui pagando os R$ 30. Né? Então, quando você passa a ter essa possibilidade de ser uma pessoa que vai aproveitar créditos na compra, créditos na contratação, então, ao invés de você pagar aqui nesse exemplo que a gente está dando, ao invés de você pagar aqui R$ 30, você vai pagar só 10, né? Então, é essa possibilidade, né? Esses estudos. Então, essa pessoa que fez ajudou ali no texto da legislação, ajudou a formular, né, tributariamente como essa reforma vai começar a ser implantada, como essa reforma vai ser interessante aqui para a gente. Então, essa pessoa explicou para a gente, olha, existe a possibilidade de alguns regimes não existirem, outros ficarem mais vantajosos, justamente por conta desse aproveitamento do crédito. Então, até nisso a gente precisa começar, né, principalmente nisso, na verdade, né, a gente precisa começar a avaliar, né? É vantajoso? Não vai ser vantajoso? Como que eu vou me organizar para poder conseguir fazer esse aproveitamento de crédito, né? Então, tem essa realidade aí que precisa ser observada e ela vai te guiar daqui para frente. E é uma coisa que muitas vezes a gente não tem, né, Dani? Que é o planejamento tributário, né? Isso. Então, assim, a mensagem que a gente queria trazer hoje é justamente essa, dessas principais 4 que a gente falou, que é a questão da organização financeira, a questão de avaliar os relacionamentos que você tem com seus fornecedores, ver a questão das simulações, se vai compensar ou não comprar de tal fornecedor, e ter aí uma assessoria para te auxiliar nisso, porque são vários termos técnicos que, para nós que é da área, é mais fácil de compreender, diferente para você que está na linha de frente da sua empresa, que é tudo muito novo, né? Então, a intenção aqui é, se dessas 4 dicas você começar aos poucos e ir aplicando aí no dia a dia da sua empresa, já é o primeiro passo. Começa porque é mais fácil. Começa na organização financeira. Isso, independente de reforma ou não, é importante para você, para o seu negócio, ter uma gestão financeira. Começa por aí, aos poucos. Então, vamos lá, vou precisar de uma assessoria, agora alguém para me auxiliar, para fazer esse planejamento tributário. Aí a gente vai caminhando, a ponto que vai chegar em 2026, você vai estar na frente de muita gente, na frente de muitos concorrentes seus, você vai ganhar aí a competitividade, vai garantir que o seu negócio prevaleça, que vença esse processo de transição, que não vai ser fácil, porque de fato vai aumentar a carga tributária, isso a gente já tem certeza, né?
Gente, Mais alguma dica? Alguém tem mais alguma dúvida? a gente, eu gostaria de agradecer muito todo mundo que participou, principalmente quem perguntou aí, né? Trouxe as dúvidas pra gente. E é essa interação que a gente busca com vocês, viu, gente? Então, se tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, você pode perguntar pra gente, pode mandar um direct. A gente está com as portas abertas aí para poder te auxiliar nessas mudanças, né? É isso aí. Obrigada por vocês terem participado. Se faz sentido, já comenta ali com o seu amigo que, olha, a cardiologia está atualizada quanto à reforma tributária, procure profissionais que possam te auxiliar. Converse com o seu contador também, a gente traz aqui essa mensagem de relacionamento. Pergunte para ele, para avaliar a sua empresa, isso é muito importante. E claro, né, se precisar, a gente está aqui à disposição. Excelente final de dia para vocês e final de semana. Até a Tchau, tchau, próxima, gente. pessoal. Até a próxima.